Bom, missão integral como teologia. Vamos falar sobre isso. Pai querido, obrigado por nós estarmos aqui. Nos ajuda nesse assunto em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei por onde começar. O que é teologia pesada? Ainda bem que você está aqui, Renato. Você vem cá e fala o que é teologia pesada. Quem entende teologia pesada é você, viu? Eu não entendo nada desse negócio. Jesus, o senhor precisa me ajudar mesmo. A teologia a missão integral, eu acho que ainda não virou uma teologia como o termo parece dizer. Quem tinha de falar isso, na verdade, era o René Padilha, porque ele que inventou esse negócio de missão integral, ele que deve saber por que ainda não é. Mas então eu vou falar das minhas orelhadas brasileiras, tupiniquins, em cima da missão integral, porque eu acho que a missão integral ainda tem de caminhar um pouco para falar em teologia, porque a teologia é o discurso sobre Deus a partir da revelação, a partir da realidade, das perguntas que a realidade faz, e realidade precisa de óculos, né? Porque realidade é um ponto de vista, não é? Se você pegar duas pessoas que assistiram o mesmo acidente de automóvel e você perguntar para ambas, pedir que ambas descrevam o acidente, elas descreverão cada uma um acidente diferente, ainda que possam concordar aqui e ali no geral. Então, quando você fala em realidade, o que é realidade? Realidade é alguma coisa que aconteceu, mas que ninguém sabe direito, porque entre mim e a realidade estou eu, né? Então, sou eu nas minhas circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset. Então, eu estou cheio de óculos internos, de formas de leitura e tal, e pronto, eu vou ler aquilo lá do meu jeito, e você vai ler do seu jeito, e nós vamos dizer coisas diferentes, embora estejamos falando da mesma coisa. E se o nosso testemunho vai valer, é para deixar claro que a coisa aconteceu mesmo. Nós dois vimos alguma coisa acontecer no mesmo horário, no mesmo local, com os mesmos automóveis. E então aconteceu mesmo. Então a teologia precisa de óculos. O Moltmann mudou os óculos da teologia para ler a realidade. Antes a teologia usava a filosofia, então trabalhava em cima dos conceitos antropológicos, conceito de lógica, de ética, de estética, etc, etc. E o Moltmann mudou isso para usar a sociologia marxista e aí dizer que a nossa escatologia e a escatologia marxista se encontravam, porque no Novo Céu e Nova Terra também não tem classe, não tem a superação da luta de classes, todo mundo é proletário, etc, etc, etc. Bom, essas coisas do Marx vocês sabem melhor do que eu. E aí a primeira pergunta que a gente tem de fazer é que óculos que a teologia da missão integral deveria usar. Bom, e aqui nós já vamos começar um quebra-pau lascado, porque os mais conservadores vão dizer, não precisa mudar de óculos, pode usar o óculos da teologia ortodoxa, que é o óculos da filosofia, porque afinal de contas o pessoal da missão integral é ortodoxo. E é verdade, o pessoal da missão integral é ortodoxo mesmo. Agora, como eles pediram para eu falar, eu uso outro óculos. Eu não uso, eu sou ortodoxo. Eu juro que sou, mas eu uso o óculos das ciências sociais. Eu acho que a teologia da missão integral também é uma teologia da praxis. E o que é uma teologia da praxis? Uma teologia que tem como objetivo entender o que está acontecendo e propor a transformação. Bem naquela cara do Karl Marx, não se trata de descrever o mundo ou de entender o mundo, mas de transformá-lo. Então eu penso que a teologia da missão integral também é uma teologia da praxis. Ela é uma teologia ortodoxa porque ela não mexe, por exemplo, na bibliologia. Ela não fica dizendo a Bíblia é assim, a Bíblia é assim. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, pronto.
é o legado de Deus, é o legado da igreja para a história. Pronto, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela também não fica mexendo com a questão soteriológica. A soteriologia é isso aí mesmo, Jesus Cristo é o mediador, a morte dele é vicária, quem não passar por Jesus Cristo não vai nascer de novo e ponto final. Mas, na minha opinião, no restante, ela tende a usar a categoria da luta de classes, porque ela é uma teologia da praxis. Ela quer transformar o mundo, não quer só entender o mundo. Então, ela tende a admitir que tem uma guerra no mundo, é uma guerra entre classes, e há uma relação opressor-oprimido, e que as Escrituras são pela libertação do oprimido das mãos do opressor, e que os meios de produção têm fim social, a meta é a justiça, a meta é a equidade, a meta é a igualdade. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que colheu demais não acumula, o que colheu de menos não passa necessidade. Quando Paulo faz essa formulação, ele tá pleiteando a igualdade. Ele está dizendo que todo mundo trabalha para todo mundo e que o resultado do trabalho tem de ser benefício para todos. Não pode ser benefício para alguns, porque todo mundo trabalha para todo mundo. Então, é uma ideia profundamente comunitária, profundamente coletiva, e uma ideia que exige, portanto, uma visão do mundo em que você tem de encarar que o mundo está dividido e está muito mal dividido. E que, portanto, isso precisa ser resolvido, e que Deus tem uma posição sobre isso, e a posição de Deus é a igualdade, portanto, a posição de Deus é pela abolição das classes, todo mundo trabalha para todo mundo. Só que Deus não se importa, para Deus não precisa o Estado tomar conta dos meios de produção. Não importa quem é que esteja tomando conta dos meios de produção, os meios de produção, o fim desse trabalho tem de ser socializado. Essa é a ideia que aparece na Bíblia, porque a Bíblia chama o pessoal à entrega voluntária, a repartir. Tem de repartir, tem de repartir, tem de repartir. Pronto. Então, usando essa categoria da Bíblia que tem de repartir, e trazendo isso para essas categorias sociológicas, a gente diria o seguinte: para a missão integral, não importa quem detém os meios de produção. Para o marxismo, não importa. Os meios de produção têm de estar na mão do proletário e não na mão do capital. Para a fé cristã, nessa perspectiva, não importa quem detém os meios de produção. O produto tem de ser socializado. O resultado tem de ser socializado. Então, todo mundo trabalha para todo mundo. Essa é uma visão mais abrangente, menos belicosa, mas tão eficaz quanto. Todo mundo trabalha para todo mundo. A outra coisa, quando você vai pensar em teologia, é que você tem de pensar no dogma. Eu sei que tem um montão de gente que não gosta, os biblistas não gostam do dogma, mas para mim um cara que teve coragem de mexer nesse assunto mesmo foi o Leonardo Boff, quando ele disse: escuta, gente, nós estamos falando do que aqui? Se nós não mexermos no dogma, nós não vamos mexer nunca em teologia nenhuma. Não adianta ficar sassaricando aqui, pega um negócio nesse texto, pega outro negócio nesse texto, pega outro naquele outro texto, e você não constrói nada. Você não constrói nada, você não relê nada, você não revê nada, você não mexe em nada. Nós não vamos sair desse marasmo aqui. Não adianta ficar sassaricando com esse negócio. Tem de mexer no dogma. Se você tem uma outra teologia, você tem uma outra dogmática. Então, você tem de mexer nisso. Senão, não adianta ficar pulando. Aí fica, pula, salta, tal, para não ferir susceptibilidades, mas aí você não constrói teologia nenhuma. E teologia é um discurso sobre o sagrado. Então, você tem de ter um discurso sobre o sagrado a partir da revelação. Então, você tem a revelação, você tem de fazer o discurso. Qual vai ser o seu discurso? O que você vai falar? Você tem de falar. Você vai falar sobre Deus, você vai falar sobre a Bíblia, você vai falar sobre salvação, você vai falar sobre pecado, você vai falar. A temática está aí. Não tem jeito.
Não tem jeito. As rubricas aparecem, se intercalam e invadem a conversa o tempo todo. Não tem como fugir disso. Então, na minha visão, primeiro, a teologia da missão integral é uma teologia da praxis. Ela quer mudar a realidade, ela não quer só entender. Ela ainda é uma teologia ortodoxa porque ela não mexe em alguns pilares ortodoxos como a Bíblia e a soteriologia, mas ela precisa também do óculos da sociologia, porque ela é uma teologia da praxis, então uma teologia que entende os movimentos da história e que quer interagir com os movimentos da história para mudar a história. Não é só entender o mundo, é transformar o mundo. Agora, é possível que de todo mundo de missão integral, só eu penso isso, tá certo? Então, vocês já podem botar um grande ponto de interrogação e dizer que o Ari está no extremo da heresia, ou ele está na fronteira. Os outros todos são para cá, o Ari está na fronteira, à esquerda da teologia da missão integral, então ele está, se lhes resvalar os pés. Se resvalar os pés do Ari, ele cai. Então ele fica sempre se equilibrando, jurando que é ortodoxo e um montão de gente dizendo que ele já não é faz muito tempo. Eu sei que não é o mais educado, mas é o mais fácil agora, tá? Então aí como é que eu penso que a teologia da missão integral vai ter de encarar Deus, por exemplo? Bom, a gente sabe que Deus é eterno, que Deus não tem começo, não tem fim, que Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, onipotente, onipresente e por aí vai. Mas eu acho que para uma teologia da praxis, o que mais interessa sobre Deus, embora tudo interesse sobre Deus, pelo amor dos meus sininhos, não vai me dizer que eu escolhi uma parte de Deus e joguei as outras fora, não. Tudo interessa em Deus, mas o que mais interessa para uma teologia que quer mudar o mundo é qual é a relação de Deus com a história. E na minha visão, a relação de Deus na história é o seguinte: Deus é o Deus libertador. Deus é um Deus que tem uma batalha na história e que, se não vencer essa batalha na história, não venceu em lugar nenhum. Então, essa fuga para o céu não resolve nada, porque não venceu a batalha. Então tem de vencer a batalha na história. A gente se perdeu na história, a gente tem de se achar de novo na história. Se a gente não se achar na história, não foi a gente que se achou, porque nós somos seres contingentes. Ou seja, nós somos seres presos à história. Nós nunca vamos sair da história. Nem na eternidade nós vamos sair da história. Qualquer ser que tem início nunca sai da história, porque se tem início, pode ter fim a qualquer momento. Você diz, não pode ter fim. Não, pode, não vai ter fim, porque Deus não quer que tenha fim. Mas se um dia Deus levantar com o pé esquerdo e decidir que vai ter fim, acabou. O cara não se sustenta. O cara não é o senhor de si. Ele não é o senhor da sua manutenção na história. Ele pode desaparecer, os anjos podem desaparecer, eu posso desaparecer, você pode desaparecer, então nós somos seres contingentes. Nós estaremos sempre dependendo de Deus. É claro que Deus é fiel, Deus é estável, tem tudo isso sobre Deus que nós já sabemos. Mas não estamos falando de Deus, estamos falando de nós. Nós somos seres presos à história. Então, qualquer batalha que Deus vai vencer em relação a nós é uma batalha dentro da história. Fora da história não adianta, porque nós não estamos fora da história. Nós somos gente presa à história. Então, nós caímos na história, temos de ser resgatados na história. Então, Deus... na nossa visão, penso que a visão que a gente tem de ter de Deus, é que Deus é um Deus que entrou na história, é um Deus que se esvaziou para entrar na história, para triunfar na história. Porque se ele não triunfar na história, não precisa triunfar em lugar nenhum, porque o nosso problema é a história. Foi aqui que nós caímos, então é aqui que nós temos de ser resgatados. Portanto, a ação do reino de Deus é uma ação de transformação da história. E o papel da igreja é ser o povo desse reino e, portanto, a igreja é um agente propagador e um agente transformador da história. Ele é propagador porque ela é propagadora porque ela tem uma mensagem. E ela é transformadora porque ela tem uma praxis, um comportamento, uma forma de agir. Então,
teologia da missão integral é uma teologia da praxis. Nesse sentido, eu acho que nós e os libertacionistas estamos muito próximos. Eu sei, tudo isso vocês botam um ponto de interrogação, porque os meus colegas vão dizer o Ari ficou louco. E muitos caras da libertação vão dizer que eu fiquei louco, porque eles também querem diferenciar pra caramba que nós somos os evangelicais, eles é que são os caras da libertação, eles é que têm uma teologia libertadora. Mas eu entendo que nós temos uma teologia libertadora também. A nossa diferença é nas questões da bibliologia e da soteriologia. No resto, nós estamos numa batalha libertadora tanto quanto. Então, Deus, a teologia da praxis, nossos óculos também são das ciências sociais, nós encaramos a realidade a partir da questão da luta de classes, da questão da relação opressor-oprimido. Nós somos pela libertação do oprimido, pela conversão do opressor. Certo? Nós queremos que o opressor se converta, óbvio, mas nós somos pela libertação do oprimido. E também, claro, somos pela conversão do oprimido, porque a teologia da missão integral não abre mão do encontro pessoal com Cristo. Cada pessoa tem de ter o seu próprio encontro com Jesus. Então, claro, até o oprimido precisa se converter. Mas nossa praxis é a libertação do oprimido e a conversão do opressor. E a conversão do opressor se dá em duas frentes. Ele se converte a Deus e ao pobre. Ele se converte a Deus e ao pobre. Ele tem de ser como Zaqueu. Todo cara, uma vez estava conversando com o Beto, o Frei Beto, e ele disse uma coisa, eu falei, esse negócio aí que você falou, eu vou falar em tudo quanto é lugar. Ele falou, tá, pode falar, então eu vou falar mesmo. Que todo rico que chegou perto de Jesus ficou menos rico. Então, e isso é uma realidade. Então, o rico que chega perto de Jesus se converte aos pobres. Não tem jeito. Todo cara. Os que não aguentaram fizeram igual o jovem rico, caíram fora. Mas os que aguentaram tiveram de dividir. Porque é a ideia de que não importa quem é que esteja detendo os meios de produção, o fim dos meios de produção é social. Tem de ser para todo mundo. Eu escrevi um artigo para o jornal O Dia, eles publicaram no dia que o presidente tinha sido eleito agora, tinha empossado, no dia 1º de janeiro, eles publicaram no caderno especial sobre as eleições. Eles tinham me pedido para fazer uma avaliação das eleições e chamar a atenção para alguma coisa que ninguém tivesse chamado. Eu falei, claro, ninguém escreveu sobre eleição, vai ser moleza. Tranquilo, isso aí é tranquilo. Mas eu chamei a atenção para essa realidade, que quando o Brasil votou, quando os pobres, principalmente, votaram no Lula, e abrindo mão do discurso do Alckmin, que era o discurso do crescimento, a pergunta que estava sendo posta é: o eleitor do Lula não acredita em crescimento, não quer crescimento, não importa crescimento? Ou o eleitor do Lula tem uma nova perspectiva de crescimento? E aí eu advoguei que o eleitor do Lula tinha uma nova perspectiva do crescimento, que é o crescimento da diminuição. Tá certo? Diminuiu sem terra, diminuiu sem teto, diminuiu sem renda, diminuiu seu emprego, diminuiu sem escola, diminuiu o sem salário. É esse crescimento que interessa. Esse crescimento é o crescimento que a teologia da missão integral prega. Não importa quem é que detém os meios de produção, ele tem um fim social. Eles têm um fim social. Não importa quem o detém. Então, isso é conversão em massa. Então, a minha visão penso que Deus, para a teologia da missão integral, é um Deus que atua na história e que vai triunfar na história. Por isso, o céu é aqui. É o novo céu e a nova terra. Não tem esse escapismo, a gente vai para ruas de ouro, lá tem mansões celestiais, nós vamos ver uns caras andando de BMW, uns caras que eram importantes aqui na terra andando de fusquinha. Nada disso, nada desse céu capitalista. Não tem céu, tem terra. Novo céu e nova terra. Não é os homens que vão morar com Deus, é Deus que vem morar com os homens. E isso não fui eu que falei, foi o João que viu.
O João viu, ele falou, eu vi, Deus veio morar com a gente. Ele não disse, nós fomos morar com Deus. Ele disse, Deus veio morar com a gente. Deus veio tabernacular com a gente. Ele veio morar com a gente. E tem mais. A gente se converteu a Deus, mas Deus também se converteu a gente. Porque Deus começou com um jardim e nós começamos com uma cidade. A cidade, quando começou, era contra o jardim. Mas quando a gente chegou no fim da história, o jardim e a cidade tinham se encontrado. O jardim de Deus era o centro da cidade e a cidade abraçava o jardim. Então não foi só a gente que se converteu a Deus, Deus também de alguma maneira se converteu a gente. Ou seja, Deus trabalhou conosco na história. Esse povo não sabe fazer outra coisa a não ser cidade, então vamos fazer uma cidade-jardim, um jardim-cidade. É um negócio impressionante, porque nessa perspectiva, nós somos protagonistas da história também. Porque o final da história é uma cidade-jardim e um jardim-cidade. O jardim é de Deus, a cidade é nossa. Durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus e a cidade estão um quebra-pau lascado. E se você lê teologia da cidade do Comblan, você vai ver, isso aí não é uma tese minha não, isso é uma tese do Comblan. Eu só peguei carona nele. Deus e a cidade estão numa briga brava, o tempo todo, uma briga brava. Tá certo? Mas no final, o que desce do céu é uma cidade-jardim e um jardim-cidade. E Deus vem habitar aqui. Então, nós chegamos a um acordo com Deus e Deus chegou a um acordo conosco. Tá certo? Porque cidade é uma marca nossa e jardim é uma marca de Deus. As duas marcas se encontraram. Porque agora nós temos uma cidade-jardim e um jardim-cidade. Então, nós chegamos num acordo com Deus. E isso pode parecer que é um desrespeito a Deus, mas pelo contrário, isso é o maior elogio que se pode fazer a Deus. Porque um Deus que cede às suas criaturas é um Deus que tem de ser aplaudido de pé. Tá certo? Porque um Deus não precisa ceder nada, não precisa negociar nada, não precisa conversar com ninguém. Mas um Deus que cede às suas criaturas é um Deus que tem de ser aplaudido de pé. Eu sei que os meus queridos irmãos puritanos vão me matar, mas acho que eles me matariam de qualquer jeito. Então, o importante é eu não matá-los. Esse é o meu lema. Eu não vou matá-los. Eu sei que eles vão me matar, mas eu acho que eles beiraram ao determinismo. Se é que eles não caíram no determinismo. E o determinismo não é cristão. Ponto e vírgula. Quem são deterministas são os muçulmanos. Nós não somos. Deus não... Não, eu continuo calvinista. Sou bom calvinista. Eita, eu ainda vou chegar no céu e dar um abraço no Calvino e dizer, eu sempre preguei na terra que Jesus Cristo era Deus e você era o seu profeta. Então eu dou um abração no Calvino. Não tem nada não, eu continuo lá na mesma trilha. Só que eu acho que os puritanos não entenderam o Calvino. Mas é tudo gente boa, vai tudo para o céu e pronto. Nós vamos ficar no novo céu e nova terra e eles descem juntos também. Então, vai estar todo mundo junto no final. Mas o importante é que Deus é um Deus que age e triunfa na história. Então, essa é a visão de Deus. Um Deus na história, um Deus com a história, um Deus pela história e um Deus triunfante na história. E o triunfo de Deus é o triunfo da justiça e o triunfo do direito. Porque o texto é muito claro. O reino dos céus, vem aí um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então, é um triunfo da justiça. Pecado, para mim, na visão da teologia da missão integral, ele é pessoal, como é para todo mundo, mas ele é também estrutural. O pecado é também estrutural. E tem certas coisas que, se você não mexer, não acaba o pecado mesmo. Por exemplo, dá um exemplo corriqueiro. Aqui no Brasil, nós todos somos obrigados a votar. E, bom, a gente vota, mas a gente não veta. A gente vota, mas a gente não veta. Ou seja, se você votar num sujeito e o sujeito fizer exatamente o contrário de tudo que ele disse que ia fazer e que levou você a sufragá-lo nas urnas
indevassáveis, na urna indevassável, o que você pode fazer com ele? Nada. Você só pode chorar. Me lembro que a primeira vez que eu votei na minha vida, eu votei nos caras da oposição, como não podia deixar de ser, é óbvio. Eram os caras do MDB. E, claro, eu era crente e eu falei, não, vou votar nos crentes da oposição. Tinham dois, um para deputado estadual e um para deputado federal. Aí eu banquei lá, os crentes da oposição, os crentes de esquerda. Era uma raridade, mas tinha. E aí, bom, infelizmente o cara que era federal perdeu, mas o estadual ganhou. Aí o estadual ganhou e tal, e eu trabalhei pela campanha dele e tal, fiz das tripas coração, nós temos de lutar contra a ditadura e tal, e toda aquela conversa de cara engajado. Aí o cara foi eleito. Aí foi empossado, tudo bem, tudo direitinho. 1 mês e meio depois da posse dele, eu recebo uma cartinha dele citando Romanos 13 e dizendo que, em obediência a Romanos 13, ele tinha mudado de partido. E que ele agora estava com o partido do governador. Aquele camarada da ditadura, aquele lacaio da ditadura, aquele safado, bandido. E ele estava citando Romanos 13. E eu li aquilo, e quando eu terminei de ler aquilo, eu dizia, Jesus, o Senhor vai me perdoar, mas eu não tenho outra palavra para dizer sobre esse irmão. E aí soltei um palavrão com o maior, com toda a minha voz, e depois disse, Jesus, me perdoa, mas acho que o Senhor o chamaria de vaca de Bazã, pelo menos. Porque esse sujeito é um ordinário. E daí vai. Então, o que era aquilo? Aquilo era uma traição. Aquilo era uma traição deslavada, descarada. Aquilo era... Eu queria ir lá matar o cara. Mas o que eu podia fazer? Nada. Não temos direito de veto, nós só temos direito de voto. Além disso, nosso voto é proporcional. O que significa o voto proporcional? Que eu posso me candidatar a vereador na cidade de São Paulo e, hipoteticamente, eu posso ganhar todos os votos de São Paulo. É uma hipótese possível. É uma hipótese. Eu posso ser o cara que todo mundo vota em mim. Não tem o cara que recebe 700 mil votos? Então, hipoteticamente, todo mundo pode votar em mim. Agora, se todo mundo pode votar só em mim, isso não é democracia. Porque não é possível todo mundo me conhecer. Então, esse é um voto, você não vota em quem conhece, você vota em quem mais aparece. E o cara, para aparecer, precisa ter muito dinheiro. Então, é uma eleição absolutamente dirigida pelo poder econômico. E isso é negação da democracia. Você não vai mudar o estado de injustiça no país se você não fizer uma reforma eleitoral. Isso é um pecado estrutural. Se não fizer uma reforma eleitoral, isso não muda. Sempre serão eleitos os caras que têm poder econômico. Ponto. Os caras que têm poder econômico ou têm dinheiro ou estão a serviço de quem tem dinheiro. Na maioria dos casos, estão a serviço de quem tem dinheiro. Logo, você, quando tem uma eleição proporcional, embora você obrigue todo mundo a votar, são poucos, na verdade, os eleitores daquele país. Quem são os eleitores daquele país? Os caras que bancam os candidatos e os fazem aparecer. Eles são os eleitores. Você é só o cara que, se não votar, não pega passaporte, não pode sair do país, não pode estudar fora, não pode fazer nada, porque você ainda tem de pagar uma multa. Então você vai lá e vota, porque se você não votar, você vai ter problema de cidadania. Então você tem de votar. Mas você não é o eleitor. O eleitor é o cara que fez o candidato aparecer o suficiente para você votar.
Isso é pecado estrutural. Então, o pecado para a teologia da missão integral, até onde eu a esboço, né? É um pecado pessoal, lógico, todos os pecados carecem da glória de Deus, mas também é um pecado estrutural. E há pecados que precisam ser tratados estruturalmente, como esse, por exemplo, que eu estou citando para vocês. Isso é um pecado estrutural. E tem outros, né? Isso aí é só um exemplo. A questão da Bíblia, a Bíblia é um livro libertador. Numa visão, nessa perspectiva, a Bíblia é um livro libertador. Ele é um livro para explicar a rebelião que houve no planeta e o que essa rebelião gerou e como é que a gente sai dessa rebelião e tira essa rebelião da história. Então é um livro libertador. É um livro para mudar a história. É um livro que explica a história e que muda a história. Que diz qual é o caminho para mudar a história. E aí você conta com a soberania de Deus. Contar com a soberania de Deus não significa dizer que Deus determina todas as coisas. Porque se Deus determina todas as coisas, então Deus é o culpado pelo pecado. E se Deus é o culpado pelo pecado, então Lúcifer está certo, porque é um sujeito que decide fazer todo mundo pecar, só para escolher uns caras que ele quer, mandar o resto para o inferno. A única forma de manter dignidade diante de um sujeito desse é você se rebelar e ir para o inferno com dignidade. Então, se você vai falar de Deus, então vamos falar sério. Vamos falar sério. Se você está dizendo que Deus está fazendo uma pantomima, que isso aqui é um grande teatro, então você me avisa que eu estou saindo do barco agora. Que é o que o Robert De Niro fez quando os caras, num programa que tem lá numa TV aberta, entrevista os grandes astros de Hollywood, eles perguntaram para o Robert De Niro assim: quando você chegar no céu, e se o céu existir, se Deus existir, o que você gostaria que Deus dissesse para você? E o Robert De Niro falou assim: se Deus existe, ele vai ter muito que se explicar. Qual é a perspectiva dele? Porque se Deus é isso que alguns caras dizem, que soberania de Deus significa que Deus determinou todas as coisas, então Deus é o culpado. Não me vem falar, não, Ari, uma coisa de temor. Mesmo, temor é uma coisa. Temor de Deus eu tenho e Deus sabe que eu tenho. Agora, isso que você está me pedindo é negação da inteligência que Ele mesmo deu. Isso não é temor de Deus, não. Isso é burrice. Isso é burrice. Ele fez ou não fez? Pois até onde eu li a Bíblia, Ele não fez. Ele não determinou pecado nenhum. Ele reagiu ao pecado. Ele não é culpado pelo pecado. Ele não determinou a queda de ninguém. Ele reagiu ao pecado. E ele reagiu com um sacrifício antes da fundação do mundo. E por isso ele tem de ser aplaudido de pé e reverenciado de joelhos. Porque ele foi o primeiro sujeito que sofreu no universo para nos salvar. E reagindo ao pecado. Então essa é outra história. E soberania de Deus significa nós podemos contar com Deus em todos os casos e em todas as situações. Porque Deus é soberano e Ele pode interferir em qualquer situação, segundo a sua vontade, para a sua glória, e a glória de Deus é a sua bondade. E quem disse isso foi Ele, não fui eu, porque o Moisés pediu para ver a glória dele, e ele disse: eu vou fazer passar por você toda a minha bondade. Está lá escrito lá, está lá. Lá em Êxodo. Está lá, direitinho. O pessoal fica fazendo firula com o negócio da glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Mas, bicho, Deus falou que a glória dele era a bondade dele. Ele falou para o Moisés disse: eu quero ver o Senhor, você não pode se ver, você não aguenta, você morre, ninguém me vê e sobrevive, ou seja, você vai se extinguir. Né? Ou vai ser extinto, porque não é só morrer, você vai desaparecer, você não aguenta, você não tem peso existencial para me encarar. Então, mas eu vou fazer passar por você a minha glória. Então deixa eu ver a tua glória. Então eu vou fazer passar por você
toda a minha bondade. É o que está escrito lá. E essa bondade se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Vimos a bondade de Deus em ação. Então, essa é outra história. Essa é outra história. Então, Deus é soberano, quer dizer, Deus interfere na história, Deus tem um controle da história, mas Deus não é o culpado pela história. Ele nos colocou como protagonistas na história, nos respeita como protagonistas e entra na história para salvar-nos quando o nosso protagonismo é negativo e só vai nos levar à perdição e à destruição. Porque Deus é libertador. Esse é o ponto. E não confunda isso com Deus não sabe o futuro, porque eu não acredito nisso, eu acredito que Deus sabe o futuro e muito mais. Ele sabe o futuro e o futuro do futuro, ele sabe tudo. Não, porque eu não sou bobo. Você acha que eu ia fazer uma besteira dessa? Mas nem pensar. Você acha que eu bombardeio aqui, abro a minha metralhadora giratória e depois deixo vocês pegarem revólver? Eu não. Eu vou tentar. Estou correndo para tentar isso. E qualquer coisa o Ed já chegou, ele responde, então vocês podem bombardear de pergunta que eu chamo o Ed aqui, ele responde tudo isso aí. Então, a ideia básica é que Deus é um Deus que atua na história e ele é soberano, e eu gosto de ler a soberania de Deus naquela fala de Jesus ao Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos disse para Jesus assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te manter vivo ou para te matar? E Jesus disse para ele assim, você não teria autoridade nenhuma se no alto não te fosse dada. Quer dizer, não é você que está no controle, sou eu que estou no controle, você não tem poder nenhum. Isso quer dizer, Deus é tão soberano que nós podemos, escudados na soberania de Deus, enfrentar a maldade. E dizer para a maldade, você não tem poder nenhum, quem tem poder é Deus, e em nome dele nós vamos nos levantar contra vocês. E ponto final. O Hugo Asman, perguntaram para ele o que é a teologia da libertação, e ele disse, imagina o pessoal andando, marchando pelos seus direitos, os trabalhadores marchando pelos seus direitos, aquela grande marcha de trabalhadores, e aí eles viram a rua para ir de cara com o Palácio Presidencial, e quando eles entram na avenida do Palácio Presidencial, eles divisam a tropa de choque armada até os dentes esperando por eles. Aí eles param, ficam face a face com a tropa de choque, tem um silêncio sepulcral ali, ninguém se mexe, todo mundo um olhando para o outro. De repente, o cara que está liderando a marcha dos trabalhadores pega um megafone e diz, companheiros, avancemos porque Deus está do nosso lado. E aí o Asman disse, isso é teologia da libertação. E eu penso que a teologia da missão integral apoia e escreve embaixo disso. Isso é a nossa teologia. Deus está do lado dos oprimidos. E Deus, soberanamente, dá aos oprimidos o poder de enfrentar a maldade. De atacar o inferno sob todos os seus aspectos e em todas as suas faces. Então, o Espírito Santo, eu penso que na teologia da missão integral, o Espírito Santo batiza, cura, faz tudo que todo mundo diz, mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem, o Estado, a sociedade do pecado. O Espírito Santo está agindo para conscientizar os homens, para fazer o bem. O Espírito Santo é revolucionário. Ele está fazendo uma revolução. Primeiro, ele está fazendo a revolução da comunicação, fazendo as pessoas se entenderem. Lá no Pentecostes, eu penso que o maior milagre do Espírito Santo, mais do que ajudar os irmãos lá a falarem novas línguas, que eu não sei se eram línguas conhecidas ou línguas estranhas, ou as duas, ou uma mistura das duas. O importante é que era um carisma do Espírito Santo, era uma coisa que eles não poderiam fazer sem o Espírito Santo, e eles fizeram pelo Espírito Santo. Então, essa é a coisa mais importante.
Mas, mais do que fazer esse milagre, o Espírito Santo fez o milagre dos caras entenderem, cada um na sua língua, as grandezas de Deus. Então, o Espírito Santo é o grande tradutor. O Espírito Santo é o grande mediador entre os homens. Nenhum homem, nenhuma sociedade vai se entender sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que entra, modula as vozes e traduz um para o outro e faz todo mundo se entender na família, fora da família, na sociedade. O Espírito Santo é o grande revolucionário e a revolução do Espírito Santo é chamar todos os homens à consciência do bem, é chamar todos os homens à consciência de Deus, é chamar todos os homens à justiça, porque ele convence os homens do pecado, do juízo e da justiça. Nós é que traduzimos isso só para o intimismo da conversão. Mas eu não tenho dúvidas de que não há um movimento no mundo para o bem que não contou com a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há mudança. Então o Espírito Santo é revolucionário. Ele convence os homens da justiça e do juízo, do que tem de ser feito, de qual é o caminho, do que é justo e por que o sujeito merece o juízo. Por que aquele elemento na história precisa ser julgado? É o Espírito Santo que faz isso. E que diz: ninguém mais precisa estar debaixo do poder do mal, porque o maligno já foi julgado. Então é preciso e é possível reagir à maldade. É preciso e é possível combater o mal em todas as suas dimensões. Identificá-lo e combatê-lo no poder do Espírito de Deus, porque Deus é soberano. Então ele pode interferir em qualquer momento da história e em qualquer história do momento. Bom, céu para mim é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Não, para mim o céu até onde eu entendo, o céu é aqui mesmo. Novo céu e nova terra é o que nós estamos aguardando. Essa coisa de ir para o céu, dos irmãos irem para o céu, o que eu entendo, que eu penso que é a teologia, essa lógica da missão integral que eu, pelo menos, abraço, não me permite pensar. Por exemplo, os caras ficam sempre falando assim, eu já vi muito cara falar isso diante de funeral. No funeral aparecem essas coisas, porque está todo mundo lá, e você tem de falar coisa que conforta, é complicado, né? Eu entendo isso. Mas aí eu já vi cara dizendo assim, ó, ele não está mais aqui, ele não é isso aí, ele agora está lá com o Senhor, gozando as delícias do paraíso, e isso é que é maravilhoso, e que agora sim, tudo que tinha de acontecer já aconteceu, etc, etc. Meu, isso aí é a teologia do suicídio. Quer dizer, a melhor coisa do mundo é morrer. A gente só não mete um tiro na cabeça porque, embora a melhor coisa do mundo seja morrer, Deus não gosta de gente que dá tiro na cabeça. Então, era a melhor coisa do mundo até você se matar. Agora que você se matou, se tornou a pior coisa do mundo. Você tinha de esperar morrer de morte morrida. Você não esperou morrer de morte morrida, de morte se matada, é que você não entra aqui mesmo. Então, mas a teologia é a teologia da morte, não é a teologia da vida. Mas a Bíblia nunca nos ensinou a imortalidade da alma. A Bíblia ensina a ressurreição do corpo. Mesmo porque imortal é só Deus. Deus é que nunca morre. Só Deus tem o dom da imortalidade. Todo o restante, os anjos, todo mundo que está na história é mortal. Teve começo? Então pode ter fim. Todo mundo que está na história é mortal. E os anjos também estão na história. Então todo mundo que está na história é mortal. Só Deus é imortal. Então nós não pregamos a imortalidade da alma, nós pregamos a ressurreição do corpo. Primeiro lugar. Segundo lugar, nós só temos essa doutrina da imortalidade da alma, de que o cara está gozando das benesses de Deus, um paraíso, etc, 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 porque a gente morre. Mas se a gente não tivesse traído Deus e a gente não morresse, a gente nunca teria essa doutrina. Então essa doutrina não é essencial. Essa doutrina é uma doutrina temporária. Ela é temporária. Ela não faz parte do nosso esquema. Não era para a gente morrer.
A gente só tem essa doutrina porque a gente morre, e a gente só morre porque a gente traiu Deus. Se a gente não tivesse traído Deus, a gente ia ser mantido vivo por Deus. E aí a gente ia ser mantido vivo por Deus, nós nunca íamos pensar em espírito separado de corpo e corpo separado de espírito, não ia nem passar na nossa cabeça, até porque não tem ninguém que consiga se imaginar fora do corpo. Então, eu acredito sim que o Senhor está preservando a consciência de todos nós para o dia da ressurreição. Eu acredito que todos os irmãos que estão lá nos aguardando, estão aguardando na bênção, na paz do Senhor, sem ansiedade, mas eles estão aguardando a ressurreição. Eles estão aguardando a ressurreição. A salvação para eles ainda não acabou. A salvação acaba quando houver ressurreição e quando mudar as circunstâncias. Se mudou o homem e não mudou as circunstâncias, ainda não acabou a história da salvação. Tem de mudar o homem, tem de mudar as circunstâncias. Por isso que é novo céu e nova terra. É uma mudança de circunstância. Muda o ser humano e mudam as circunstâncias. Aí pronto, terminou a história da salvação. Agora acabou. Agora é daqui para frente e, como diz as Escrituras, hoje sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. Mas a história da salvação o parênteses da história de salvação tem de se fechar em algum lugar. E se fecha no novo céu, na nova terra, na ressurreição do corpo. Então, os nossos irmãos estão lá, aí você vai dizer, mas o Paulo disse que morrer era lucro. É claro, ele tinha de ficar o tempo todo lidando com os corintianos, dando trabalho para ele, e ele disse assim, não, entre ficar aqui lidando com o corintiano e ir embora, 1000 vezes embora e esperar lá a ressurreição do corpo. Mas ele não estava dizendo que o cristão é um cara que vive desejando a morte. Ele está dizendo que dentro dessa circunstância, eu já sofri, já carreguei as dores, já sofri o sofrimento que resta do sofrimento de Cristo pela igreja, eu já carreguei chibatada, eu estou que eu não aguento mais. Eu estou que não aguento mais. A minha costa parece um mapa rodoviário, de tanto vergão, de tanto apanhar. Eu sou um cara pele e osso, eu estou que não me aguento nos ossos. Então, para mim, a melhor coisa que Deus podia fazer a essa altura do campeonato era me levar, porque eu já fiz a minha parte, eu já me desesperei da vida por causa do Evangelho. Eu estou aqui que é pele e osso só. Eu sei o que é sofrer pelo nome de Cristo e eu já sofri. Então, quando eu penso nessa perspectiva, eu penso, para mim o morrer é lucro. Mas o pessoal pega essa coisa, tira do contexto da história do Paulo e transforma isso numa doutrina. Isso é doutrina suicida. Não é disso, a Bíblia não exalta a morte. A Bíblia exalta a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que o Paulo está dizendo é, depois de ter apanhado tanto, ainda ter de ficar lidando com os corintianos aí que vai e volta, os galacianos que vão e volta, eu prefiro ir embora. Do que ficar nessa tortura teológica aqui. Mas a doutrina das Escrituras Sagradas é a ressurreição do corpo. Então eu entendo que nessa perspectiva da teologia da missão integral, a ênfase é na ressurreição. Não é na morte, é na ressurreição. E claro que a consciência dos irmãos está sendo preservada lá na presença de Deus para o dia da ressurreição. Mas é para o dia da ressurreição. O Paulo está esperando o mesmo que eu. O Tiago, o Pedro, o João estão esperando o mesmo que você. O dia da ressurreição, o dia do novo céu e nova terra. Então, o que mais? Já passei por escatologia, já falei da reumatologia, da pneumatologia, da antropologia. A igreja é agente do reino. Ela é aquela que propaga o reino de Deus, então ela abre o reino de Deus para o mundo e abençoa o mundo com o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem todas aquelas perspectivas que eu disse ontem, é um novo estado de coisas, é
é um novo paradigma, um novo padrão. E, portanto, significa o fim da opressão, porque no reino de Deus é a libertação do oprimido. Significa uma nova relação econômica, uma nova relação de trabalho, uma nova relação política, porque o reino anuncia uma mudança paradigmática da sociedade. O reino é uma revolução. Acho que é isso. Oh, obrigado. Eu já estava pensando, escandalizei demais, esse negócio vai terminar com uma vaia. Então, melhor assim. Obrigado, irmão. Valeu. Isso aí ajuda, viu? Você vai, glória de Cristo. E é mesmo, porque quem aplaude a criatura, aplaude o Criador. Tudo é mérito do Criador, né? Não tem esses crentes que ficam com medo de bater palma quando ouve música bonita, por exemplo, porque diz que a palma é só para Jesus? Mas qual é a melhor forma de aplaudir o Criador se não aplaudindo a sua criatura? Nós estamos cheios de besteira, não estamos? Deus do céu, como é que a gente conseguiu? Não sei como foi que a gente conseguiu tudo isso. Mas aí vai ficando todo mundo doente. Fica horrível esse negócio. E aí a fé cristã, que é a fé da salvação, da saúde, da vitalidade, se torna a fé dos moribundos, né? Porque é uma doença só. Mas bom, a palavra está com vocês, você já estava começando a dar o primeiro tiro, né? E o Ed voltou. Aí eu pensei que ele tinha fugido, ele voltou. Você foi pelos caminhos embalados recolher a turma? Opa, Botrins é o seguinte, hein? É outra história. A questão de... Certo, tinhoso. Caramunhão, tinhoso, coisa ruim. Mas não o companheiro Lula, né? Eu gosto. Não, eu não conheço ninguém da missão integral que não creia que o diabo é um anjo caído. Mas o diabo como um anjo caído não interessa. Tá certo? Azar dele, não é? Quando os caras dizem que ele é o príncipe das trevas, só significa que ele está nas piores trevas. Então, azar dele. Agora, o que nós estamos lutando é contra a dinâmica da maldade, que é onde a maldade se manifesta, que é a ideia de Efésios 6, lá, os dominadores deste mundo tenebroso. E eles estão por detrás da política, essa maldade está por detrás da política, está por detrás da economia, está por detrás de um sem número de sistemas. E é contra essa maldade que nós estamos nos levantando, porque o diabo já foi derrotado na cruz, né? Então nós não estamos derrotando o diabo, nós estamos destruindo as suas obras. Tá certo? Eu vejo os caras falarem assim, não, tem de derrotar o diabo. Não, o diabo já está derrotado. Isso já acabou. O anjo caído já está tudo resolvido lá com ele. Não precisa mexer mais nisso. Qual é o ministério da gente? Destruir as obras do diabo. Então agora nós estamos falando de sistema. Agora nós estamos falando do esquema da maldade. Nós estamos falando da estrutura. Nós estamos falando de toda essa coisa. Então, assim como Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, nós também nos manifestamos para destruir as obras do diabo. Com isso,
Eu não estou dizendo que, que a gente não acredita em possessão demoníaca, nada disso. Eu mesmo já fui instrumento de Deus para libertar um montão de cara possesso. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a batalha é contra essa estrutura maligna. É essa que interessa. Nós estamos destruindo as obras do diabo. E esse é o nosso papel na história. O Senhor derrotou Satanás na cruz para nós destruirmos as obras dele na história. Vocês vão querer que o pessoal fale no microfone, por isso que vocês estão fazendo essa... você ia dizer isso. Então, a pergunta do Genivaldo era sobre o diabo, se o diabo é pessoal e que ele leu caras da Missão Integral que dão a ideia de que, de fato, nós estamos lutando contra a maldade e não contra um indivíduo, uma pessoa a quem se dá o nome do diabo. E a minha resposta já está gravada. Bom dia. Não. Beleza, joia. Ariovaldo, você falou... Seu nome? Hilton. Hilton. Londrina. Você falou a missão integral, o caráter da vida e o caráter libertador. Você falou que a missão integral ela não se preocupa muito com a questão Bíblia, assumindo uma posição ortodoxa. Para mim gera um conflito, e é isso que eu quero perguntar. Se você vai falar de vida e libertação, você vai entrar com um conflito de leitura de alguns textos do Antigo Testamento. Perguntas como um Deus libertador e um Deus de vida determina a morte, determina o pagamento, a destruição de povos, e assim vai adentro. Então, a minha pergunta é: como a missão integral vai ler então esses textos? Como que ela vai reagir a eles? Porque na minha cabeça eu não vou conseguir ter uma leitura ortodoxa, vou ter que partir para uma leitura liberal da Bíblia, não liberal, mas enfim, contextual, um pouco mais contemporânea. Obrigado. De nada. Bom, eu não tenho esse conflito, então eu leio e disse: olha, Deus destruiu esse povo, hein? Caramba! Então, eu não tenho essa crise, não. Porque eu entendo que Deus tem juízos na história. Eu entendo que Deus tem juízos na história. Foi o que ele disse lá em Gênesis 15, quando ele falou para o Abraão o seguinte: olha, meu filho, você vai morrer em ditosa velhice e tal, com você vai ficar tudo bem. Mas o seu povo vai ser escravo durante 400 anos. Aí quando você lê isso, puxa, o povo vai ser escravo durante 400 anos? Ué, e por que ele vai ser escravo durante 400 anos e não durante 350, ou 320, ou 210? E a resposta Deus dá na frase seguinte, quando ele fala: porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, esse povo que não acabava mais. Eu nunca entendi como tanto povo cabia num espaço tão pequeno. Mas também não eram povos assim, né? Então o que Deus está dizendo? Que ele tem um juízo na história. E o juízo é libertador. Os opressores precisam ser julgados mesmo. E Deus é o único que pode julgar definitivamente. Então, para mim, está tudo bem, é isso aí mesmo. E quando a medida da iniquidade deles se cumpriu, eles perderam o direito de continuar na história. E esse é o ponto. Então, perderam o direito de continuar na história, perderam o direito de continuar na história. Foram julgados por Deus, e mene, tekel e parsim, vocês foram medidos, achados em falta, o juízo veio sobre vocês e acabou. Então, eu acho que essa é a ideia. Deus julga na história mesmo. E quando ele traz o povo
de Israel para assumir a região de Canaã, ele traz em cima do juízo dele sobre aquele povo, porque a medida da iniquidade daquele povo se cumpriu. E eu não tenho crise nenhuma com isso, não. Eu nunca tive. Porque eu entendo que Deus faz juízo na história mesmo, para indivíduos e para civilizações inteiras. E isso é verdade no Antigo Testamento e é verdade no Novo Testamento. E a outra coisa que eu não tenho nenhum problema é porque Deus não se justifica mesmo. Deus não se justifica mesmo, Ele é Deus. Quando você sabe que tem um ser todo-poderoso, você só vai ter um problema. O problema é qual é o caráter dele, porque se ele for ruim, você está lascado. Porque ele é todo-poderoso, você não pode fazer nada. E as Escrituras começam deixando claro isso. Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é soberano, Ele decide o que Ele quiser decidir, e foi o que o Barth falou. Na epístola dele aos Romanos, ele deixou claro: nós estamos aqui retomando a soberania de Deus. Deus é soberano e ponto final. E aí Deus decide o que decidir, porque Ele é justo, e Ele sabe muito mais do que eu. Ele faz juízo na história e faz juízo no futuro, no fim da história. Então eu não tenho crise, não. E acho também que essa coisa de tentar defender Deus é perda de tempo. Eu me lembro que um dia um colega chegou para mim e disse assim: eu acho que o seu Deus está contra mim. Eu falei: azar seu então, porque eu não vou me meter nisso. Se Deus está contra você, você acha que eu vou chegar lá e enfrentar essa briga? Você dançou. Que pena, hein? Não dá para fazer nada por você. Se Deus está contra você, você dançou. Que chato, hein? Não, mas você não acha isso? Eu falei: eu não acho, porque você está aqui ainda, ele não deve estar contra você tanto assim, porque você está aqui falando comigo. Agora, eu vou orar a Deus por você e vou dizer: Deus, tem misericórdia dele, porque ele acha que o Senhor está contra ele, é porque ele nunca viu o Senhor contra alguém. Porque o dia que ele viu o Senhor contra alguém, ele vai dizer: não, ele não está contra mim ainda. Então, eu acho que não tem nenhum problema, eu não tenho nenhuma crise com isso, não. Deus é soberano, Deus faz juízos na história, e Deus cobra a responsabilidade da gente na história, e Ele não abdica do fato de que Ele é Deus, e Ele não abdica ao fato de que Ele pode entrar na história e mudar a história como Ele quiser. A minha visão de Deus é que bom que Deus é bom. Depois tem um irmão lá também, né? Se você quiser vir para a fila aí, já mais perto. Meu nome é Andréia, sou de São Paulo. Eu queria saber se a teologia da libertação e a missão integral têm a mesma essência, e até vocês utilizam bastante pensadores da teologia da libertação, você falou do Leonardo Boff, Frei Beto. Quais os pontos, ou qual o ponto que realmente diferencia essas duas missões? Bom, a primeira é que a soteriologia da teologia da libertação é uma soteriologia, primeiro, histórica, quer dizer, salvação é libertação político-econômica social, meramente histórica. A soteriologia na missão integral também passa por aí, mas não para aí. A outra coisa é que muitos caras fizeram do pobre o salvo por excelência na teologia da libertação. E olha, deixa eu dizer claro aqui, quando eu estou falando da teologia da libertação, estou fazendo uma generalização, porque o que existe são teologias da libertação. Assim como na missão integral tem teologias da missão integral, tá certo? Mas eu estou então fazendo a generalização só para responder essa pergunta. Então os caras fizeram do pobre o salvo por excelência. O Gustavo Gutierrez, inclusive, recentemente, o Haroldo Segura lá da Nicarágua estava dizendo num encontro que eu estava junto, que eu estava lá, ele disse que o Gutierrez estava dizendo que ele cometeu um equívoco histórico, ele fez do pobre um ídolo. Então eu acho que as teologias da libertação cometeram esse risco mesmo, de transformar o pobre num salvo porque é pobre, e que a perdição é econômica. A teologia da missão integral não vai aí, não. A teologia da missão integral
aceita muitas das categorias marxistas na análise do capitalismo e da luta de classes, mas não aceita a descrição essencial que é tudo se resolve economicamente. Tá certo? A teologia da missão integral não para na solução econômica. Toda a solução passa pela economia, sem dúvida alguma, mas não para na economia, porque nós acreditamos na transcendência do homem, na necessidade de conversão, na necessidade de ter um encontro pessoal com Jesus, e que a salvação ela tem efeitos comunitários revolucionários, mas ela é antes de tudo pessoal. Essas são as diferenças básicas. E eu me lembro uma vez que eu estava numa mesa com o Beto, e aí nós estávamos numa mesa de debate, um encontro na Bahia do SESI. A SESI é um conselho ecumênico que tem na Bahia. Aí os caras fizeram uma pergunta para ele levantou e respondeu em cima da multiplicação dos pães. Aí os caras fizeram uma pergunta para mim, fizeram uma pergunta para ele falou em cima da multiplicação dos pães. Aí eles fizeram uma pergunta para mim, eu disse, eu vou usar o mesmo texto que o Beto. E respondi em cima da multiplicação dos pães. E qual foi a nossa diferença? É que quando o Beto chegou no milagre, ele parou. E eu continuei. Ele disse, não, o milagre é só a solidariedade. E eu disse, o milagre é a solidariedade e a intervenção soberana de Deus. Aqui ele parou e eu continuei. Mas nós estávamos dizendo basicamente a mesma coisa, o tempo todo. Tá. Aí quando chegou na hora, ele parou no milagre. Ele falou, não, o que houve foi uma grande crise de solidariedade. E aí veio a minha vez de responder a pergunta, eu vim fazendo o mesmo jogo que ele fez com o texto. É isso, é aquilo, e a gente vinha empatando. Aí chegou no milagre e eu disse, bom, o que houve aqui foi o milagre da solidariedade e a intervenção miraculosa da soberania de Deus, do Deus soberano. Então é aqui que nós diferimos na questão transcendental, na questão da transcendência. Nós continuamos na transcendência e eles dão uma engasgada na transcendência. Não é que eles não tenham transcendência, mas eles dão uma engasgada. É o que o Hildo falou, mas como é que explica isso? Eles têm esse engasgo. A gente não engasga, a gente diz, não, é a intervenção soberana de Deus e ponto final. Entendeu? Entendeu? Não entendeu? Ficou claro? Não ficou? Porque Deus interviu soberanamente e fez um milagre onde nada mais podia ser feito. Porque a ideia do Beto ali não, o pessoal se ajuntou, tinha um montão de gente que tinha pãozinho também, quando viu o menino entregar, também entregou e tal. E aí ele tem de republicar o texto, né? Porque aí ele vai ter de explicar o que a palavra multiplicação está lá fazendo lá, o que sobraram 12 cestos cheios e todo mundo creu nele. Ele tem de republicar o texto. Eu não preciso republicar o texto. Eu digo, não, foi isso e aquilo. Sou Júlio César, sou de Brasília. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, pastor. Pastor, é o seguinte, o senhor usou quando foi falar sobre determinismo, sobre o conceito de soberania equivocado dos puritanos em relação ao conceito de soberania de João Calvino. O senhor usou, na pergunta do Hilton, um argumento que os puritanos usam para o determinismo, que é Deus não precisa se justificar. Que quando ele usou a expressão, como é que o senhor me explica sobre a morte? Um Deus que dá vida e que liberta, é o Deus que simplesmente falou assim, não, quando chegar a medida deles lá, eu vou matar eles. Quando chegar a medida dos povos lá, eu vou arrebentar com eles, vou dizimá-los. Ele não precisa se justificar. E quando se trabalha a ideia ou da predestinação, ou da determinação de salvação ou perdição, essas coisas que se trabalham dentro da linha puritana, eles também dizem isso. Mas Deus ele pode fazer qualquer coisa. E ainda alegam o texto de Romanos, que Paulo usa, e ainda usam o pensamento de Isaías, quando diz que Deus ele criou todas as coisas, inclusive o bem e o mal, e ele vai
E o Paulo, a partir desse pensamento, ele faz a teologia dele, dizendo assim, ó, pode o vaso pensar ou não, e toda essa coisa. Como é que o senhor me explicaria o pensamento de soberania de Calvino nesse sentido, já que o senhor usou e é aplicável para a missão integral, a soberania segundo Calvino, né, segundo o pensamento de Calvino? Como é que o senhor me falaria isso? A partir dessa mesma resposta, a Deus ele não precisa se justificar. Ué, eu não falaria, porque eu não estou falando de Calvino, mas eu vou falar da resposta então. Primeiro, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando Deus faz juízo na história, Deus julgar a história não significa eu vou fazer esses caras pecarem até eu ir lá e julgar. Essa é a diferença. O que é determinismo? Determinismo é Deus dizer o seguinte: eu vou fazer esses caras pecarem tanto que quando chegar na medida da iniquidade, eu vou lá e acabo com eles. Não. Deus não vai fazer ninguém pecar. Os caras vão pecar e ele sabe o que vai acontecer. Ele disse, olha, eles têm 400 anos de vida ainda. Porque eles estão indo por uns caminhos, eles estão fazendo umas escolhas que daqui a 400 anos não dá mais para sustentá-los na história. Quando chegar a hora que não dá mais para sustentá-los na história, eu vou julgá-los e vocês vão entrar no lugar. Foi isso que ele disse. Agora, o que você pode reclamar com Deus mas o senhor não vai fazer nada? Ele vai dizer, não vou deixá-los tomar suas próprias decisões. Não, mas por que o senhor não vai fazer nada? O senhor não acha que o senhor tinha de ir lá salvá-los? Não acho. Porque o que eu estou fazendo é muito maior do que isso. Eu estou fazendo todo um trabalho para trazer o Redentor. E aí, nesse trabalho para trazer o Redentor, eu estou trabalhando na história como a história é. E a história de vocês é essa aqui, a história deles é essa aqui. E eles estão tomando decisões. As decisões deles vão levá-lo a uma situação de que daqui a 400 anos eles vão desaparecer. É isso. O problema nosso é que nós, e esse é uma crise que eu acho que nós temos, que são, como Tomás de Aquino disse, extremos que se encontram. De um lado, tem os deterministas que dizem, não, Deus determinou e acabou. E do outro lado, tem os outros caras que dizem assim, não, se Deus é bom, Ele não pode deixar acontecer isso, Ele não pode deixar acontecer aquilo, Ele não pode deixar acontecer aquilo outro. Quando o cara diz, se Deus é bom, a primeira coisa que o cara está dizendo é que ele sabe o que é bondade. Então, a primeira pergunta que eu tenho vontade de fazer para o cara é, e o que é bondade? Como é que você sabe que isso é que é bom? Como é que você sabe que aquilo outro que é bom? Como é que você sabe o que é bom? Então, esse é o ponto. Tem uns caras que dizem, Deus é determinista, e tem uns outros caras que dizem, eu determino Deus. Os extremos se encontram aqui. Não, ninguém determina Deus, Deus age na história e a história acontece como ela acontece. Aqueles caras tomaram decisões, eles eram responsáveis pelas decisões que estavam tomando. Deus tinha um projeto muito maior e eles estavam tomando decisões que iam levá-los a serem absolutamente julgados. E eles foram julgados. Ponto. Isso não tem nada a ver com determinismo. Porque determinismo é Deus dizer, eu vou fazer esses caras pecarem. E ele não disse, eu vou fazer esses caras pecarem. Ele disse, esses caras vão chegar lá. E Deus é assim, ele não tem medo de se expor. Quando ele diz que vai endurecer o coração de alguém, ele vai e endurece mesmo. E é preciso lembrar sempre que a teologia, ela não desenha Deus, ela discursa sobre Deus, ela não desenha Deus. Então eu não tenho esse negócio não, eu não desenho Deus. Deus fez sim. E aí? Ele fez, está feito, ele decidiu o que ia fazer, ele sabe mais coisa do que eu e ele fez. Assim como ele não determinou a história, eu também não determino ele não. Ele fez, ele decidiu fazer. Então não quero um Deus assim. Tá bom, então não queira. Tá certo. É uma prerrogativa que ele deu para você, não queira. Então, eu nem tenho de defender Deus e nem tenho de determinar Deus. Eu acho que esse é o outro extremo. A segunda coisa que eu disse
em relação a isso é que tem um juízo na história mesmo. E eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que ler o que está escrito. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com Petra, foi assim com Nínive mais tarde, foi assim com a igreja em Éfeso, foi assim com a igreja em Tiatira, foi assim com o Império Romano, que o Apocalipse diz que Deus ia destruir o Império Romano. Foi assim, Deus tem um juízo na história. E o juízo na história funciona desse jeito. E Deus não determinou que os caras fossem assim. Os caras decidiram assim. Deus disse: vocês podem decidir à vontade, quando chegar no meu limite eu paro isso aí. E essa é a soberania de Deus. Quando chegar no limite de Deus, ele para. Ele estanca o processo, não importa que processo seja. Esse é o ponto. Então essa é a outra questão. Por isso que eu não tenho essa crise de ficar dizendo por que Deus fez isso. Ele fez porque quis, porque ele tem um limite, ele estabeleceu e pronto. Agora, que Deus não precisa se justificar, é claro que ele não precisa se justificar, é óbvio. Ele é o supremo bem, ele é a suprema justiça, o princípio está posto. Ele não tem de se justificar. Ele fez e disse por que fez e disse por que não fez. Agora, se você me pergunta, tem jeito de explicar Deus? Não tem, não sei explicar Deus. Não tenho a menor chance de explicar Deus. O que eu tento fazer, que eu acho que todo pensador tenta fazer, é entender, a partir de tudo aquilo que Deus se permitiu revelar, qual é o discurso. Como é que isso atua na história? Que sinais que ele está dando para a gente na história? Porque como o Tillich já dizia, não tem como falar de Deus. Não sei. Eu vou saber o que passa na cabeça de Deus. O que eu sei são os sinais que ele dá na revelação. E os sinais que ele dá na revelação me dá a impressão de que aquilo que nós que nos julgamos a missão integral estamos fazendo tem algum sustento. Agora, não conheço nenhum teólogo que tente explicar Deus. Se tentar, é uma besteira deslavada. Não tem jeito de explicar Deus. Tem jeito de raciocinar em cima do que Deus fez, raciocinar em cima do que Deus disse e raciocinar em cima dos sinais que Deus aponta. Agora, explicar Deus, sei lá. E eu também não tento fechar o sistema. Então, não explico. Se eu tentasse fechar o sistema, eu tinha de explicar Deus. E aí os únicos caras que eu conheço que explicam Deus são os puritanos. Mas eu não gosto da explicação que eles dão. Pode. Façam uma fila já, que aí não corre risco de... Ari, eu tentei elaborar a pergunta, mas não consegui não. Então eu vou jogar umas ideias que estão na minha cabeça aqui. Eu tentei elaborar a pergunta, mas não consegui. Tá bom, então joga as ideias. É o seguinte... Seu nome? Simon, lá de BH. Você falou que o opressor tem que se converter a Deus, se converter ao pobre, né? E você falou da praxis, mas eu vejo na igreja uma igreja que é conivente com o sistema dominante, uma igreja que não é contra a cultura, uma igreja que é participante, que está cheio de opressores, uma igreja de empresários opressores, de irmãos que vivem de aluguel, ganhando, né, de outras pessoas, né, que estão pagando aluguel, né. Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ser mais descarado em algumas propostas, assim. Somos contra isso, né? Somos a favor do sem terra e tal. Acho que a igreja ainda vê o sem terra como banderneiros e essa ideia. Tá bom. Vocês querem complementar, então? A sua também é igual? Bom dia, meu nome é Helena, sou do Rio. Para a gente otimizar o tempo, é mais ou menos dentro do que ele perguntou.
dentro dessa perspectiva da missão integral, qual seria o modelo mais próximo de igreja, já que você falou que dentro dessa perspectiva a igreja é um agente de transformação. Então, dentro dessa perspectiva de agente de transformação, qual seria o modelo mais próximo? Não o modelo fechado, mas o mais próximo. Já que dentro do que o amigo falou, você falou muito da questão da avaliação da relação opressores oprimidos. Talvez dentro da minha realidade, do que é mais visível, a gente enxerga um modelo de classes, onde talvez um grupo muito pequeno de pessoas detém alguns superpoderes que eu ainda não tenho, né? Eu estou fora desse grupo. E onde a maioria não tem e acaba se tornando uma relação de dependência. Então, eu preciso de uma oração especial, eu preciso de um dom especial. Eu estou fazendo uma avaliação geral, tá, gente? Qual é o modelo mais próximo de igreja, já que internamente a gente tem o mesmo problema de uma questão de classes? Qual seria esse modelo para um agente de transformação genuíno? Tá. Então, eu sou a Carol, de Brasília, e a minha pergunta também relacionada com a deles é sobre a posse dos meios de produção. O senhor falou que não importa para o Ministério da Missão Integral de quem é a posse dos meios de produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente, ontem o senhor falou do apoio que tem que ser dado à reforma agrária, à reforma urbana, de como isso tem que estar e é parte da agenda da Missão Integral. E eu não vejo como que essa reforma urbana, e rural, uma vez que luta pelo direito à terra, não está relacionada com a posse dos meios de produção. E como, se a gente não conseguir definir isso claramente, a gente pode cair para uma ação social que a missão integral não é. Então, uma igreja formada por proprietários que socializa a riqueza, no momento que divide o que tem, mas ainda é proprietária dos meios de produção. Os seus membros ainda são proprietários dos meios de produção, apesar de fazerem obras e repartirem parte da sua riqueza. Qual o potencial transformador se isso não for tratado realmente, a questão da posse dos meios de produção? Tá bom. É bem na mesma linha, né? Eu sou o Vitor, estou vendo de Brasília também, mas só para fechar, eu sei que o senhor já esteve com o Hugo Chaves, e o senhor poderia falar um pouco do que o senhor está achando que está acontecendo na América Latina hoje, porque na verdade a gente pode falar de um monte de coisa, mas hoje a coisa já está acontecendo na América Latina, a gente já tem a esquerda no poder, e a gente já tem um monte de coisa que a gente pode simplesmente caminhar com elas, a gente não precisa inventar a roda, né? Mas acho que a gente tem que se posicionar nesse universo todo. E como é que a igreja hoje brasileira pode se posicionar dentro do espectro da missão integral, mas também uma pequena avaliação tua aí do que está acontecendo na Venezuela em si, mas também na América Latina como um todo. Tá legal. Bom, então vamos começar pela questão... Oi? Você está na mesma linha? Então... Todo mundo aí está centrado nesse negócio. Eu sou Arthur de Viçosa e... Arthur? Nesse aspecto da igreja como transformador, até que ponto que a gente deve separar, naquela relação que você falou dos oprimidos, a evangelização dos oprimidos e a libertação deles? Até que ponto que às vezes a gente une muito isso e se torna meio perigoso, às vezes separa muito? Qual a sua opinião sobre? Tá bom. Bom, primeiro quero deixar claro o seguinte, a igreja não está vivendo o que prega, né? Então não consegue pregar o que vive porque não está vivendo o que prega. Isso é um fato. Toda vez que a gente faz esse discurso, a primeira comunidade que é atingida é a igreja, de cara, porque a igreja está mesmo conivente com o sistema, etc. A igreja, até onde eu consigo perceber, não apreendeu a essência do Evangelho. E aí nós temos de tomar posição mesmo. Então, posição a favor do sem terra, do sem teto, a posição a favor da justiça social, da distribuição de renda, etc. Isso era o que a igreja deveria fazer. Agora, a igreja, de modo geral, né? De modo geral, não faz mesmo. Ela
E por que a igreja brasileira tem dificuldade de fazer isso? Bom, primeiro, porque a igreja brasileira é uma igreja que foi evangelizada por gente vinda do mundo capitalista e que não questionava o mundo capitalista e que, portanto, entendeu que as coisas se confundiam. Hoje, provavelmente, muitos dos missionários que viriam não teriam vindo com essa perspectiva, mas, naquela época, era o que eles tinham. Então, eles vieram com essa perspectiva e não fizeram crítica a essa perspectiva. Não fizeram crítica à cultura de onde vinham e não conseguiram também perceber os elementos divinos na cultura onde estavam chegando. Então, isso é um problema histórico. Isso infelizmente está aí, é um problema histórico. Não estou criticando os irmãos, porque é o que eles podiam fazer na época. Eles não tinham todo esse instrumento analítico que nós temos hoje. Esse instrumental analítico eles não tinham, fizeram o melhor que podiam. O melhor que podiam nos trouxe o benefício do Evangelho, mas nos trouxe o malefício de uma cultura não transformada e subserviente. Por isso a igreja é subserviente ao sistema, porque é uma igreja que não quer briga. E ela não quer briga porque os nossos missionários chegaram numa época em que não dava para brigar mesmo. O país tinha uma religião oficial e eles estavam querendo entrar com o Evangelho. A religião oficial estava aqui mandando e desmandando. Eles fizeram uma opção estratégica. E a opção estratégica que eles fizeram foi: não vamos nos meter nessa briga, porque senão a gente não semeia nada aqui. Estava certo, estava errado? Não dá para julgar, não dá para julgar. Se você não está lá no meio da história a gente não julga, a gente analisa e vê o que a gente aprende com isso para o futuro, porque era a história deles. Eles estavam lá, eles estavam morrendo, eles estavam sendo perseguidos, as igrejas estavam sendo apedrejadas, eles estavam sendo recebidos a bala. Não dá para julgar a gente que está sendo recebido a bala. Eles fizeram o melhor que puderam. Agora, hoje, a nossa igreja é uma igreja conivente. Nesse sentido, você tem toda a razão. Primeiro, porque nós criamos estruturas muito parecidas com o sistema. E aí, o que nós vamos precisar fazer é rever todo esse caminho estrutural que nós fizemos. Vamos ter coragem para fazer isso ou não? Essa é uma pergunta que cada igreja local tem de fazer. Que é uma outra coisa que eu acho que precisa ficar claro. Tudo que a gente diz para a igreja local. A gente não diz para as denominações. As denominações, a rigor, não existem. O que existe é a igreja local. É lá que as coisas acontecem. A denominação só existe porque um bocado de igreja local se uniu e criou uma convenção ou um sínodo, mas o que existe é a igreja local. Então, tudo que a gente diz para a igreja local. Então, a igreja local é que precisa decidir até onde vai bancar tudo que já está estruturado e até onde vai desbancar. Segundo, a igreja local tem o papel de interpretar-se na história e interpretar a história onde está. E tem que tomar posições a partir do relato bíblico. Eu entendo que hoje a igreja que vai pregar o Evangelho eficazmente é uma igreja que vai continuar falando da necessidade de nascer de novo, mas que vai tomar partidos, por exemplo, a favor do sem-terra, a favor do sem-teto, a favor, portanto, da reforma agrária, da distribuição de renda, do direito à educação, do direito à saúde, porque esse é um outro elemento que eu não tinha falado, foi bom até você citar. Salvação, na perspectiva da missão integral, ela não é meramente salvação espiritual, ela é salvação como um todo, ou seja, é a salvação do homem e das suas circunstâncias. Então, acesso à escola para todo mundo faz parte da salvação. Trabalho para todo mundo faz parte da salvação. Transporte de qualidade para todo mundo faz parte da salvação. Atendimento médico para todo mundo faz parte da salvação. Eu conheço uma comunidade, por exemplo, que um grupo de jovens estava indo para as escolas públicas, porque tinham sido muito bem educados,
e um outro grupo de jovens estava se perdendo. Então, o que eles decidiram dentro da comunidade quando eles perceberam a amplitude do termo salvação? Eles decidiram criar uma bolsa de estudos para os que não tinham condições de competir na escola pública, para eles também irem para boas universidades. De modo que, de repente, estava todo mundo na universidade. Por quê? Porque salvação é possibilidade igual para todo mundo. Então, não pode ter um grupo de irmãos que vai para a universidade e outro grupo que nunca mais, que não vai porque simplesmente não pode. Não podia, agora isso aqui é a casa de Deus, é a comunidade do povo de Deus, agora pode, nós vamos repartir tudo isso. E aí, eu penso que a igreja da Missão Integral é uma igreja militante, uma igreja que toma partidos, uma igreja que diz que o pessoal que não tem terra tem de ter terra, e tem de ter terra com qualidade, com assistência, etc, etc. Eu me lembro que uma vez, quando estava, já faz tempo, estavam para desmontar o sistema de transporte coletivo de São Paulo. Em São Paulo tinha uma empresa de transporte coletivo do Estado e estavam para desmontar tudo aquilo. E a grande campanha do governo que desmontou mesmo o sistema é que aquela empresa não dava lucro e que uma empresa tem de dar lucro. E aí alguém veio me perguntar, entrevistar dentro dessa perspectiva, o senhor é pastor, o que o senhor diz disso? Eu disse, o trabalhador não paga imposto para a empresa ter lucro, ele paga imposto para andar sentado, para viajar sentado. Então, o papel, essa empresa será tão bem sucedida quanto mais oferecer transporte com qualidade para que todo mundo ande sentado. Então, isso é que é para nós sucesso para essa empresa, porque essa empresa tem um fim social e ela não existe para outro fim e não se pode entender a ausência dela porque o transporte é social. Então, acho que a igreja é militante. Agora, isso é uma revolução que tem de acontecer em cada igreja local. Denominacionalmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Tudo que você fala para a igreja local, você não fala para a denominação, para a estrutura. A estrutura nem tem agilidade para isso. Quem tem agilidade é a igreja local. Com relação à questão dos meios de produção, por que a gente fala? Porque nós estamos falando de teologia, não estamos falando de sociologia. E na teologia, tudo é de Deus. Então, essa é uma perspectiva teológica. Uma vez eu estava dando um seminário na ASTE, Associação de Seminários Teológicos, e aí um camarada disse para mim assim, eu estava lá levando essa perspectiva da cidade do ponto de vista da missão integral. Aí o cara disse para mim assim, não, mas você fala muito da questão dos pobres e a igreja dos ricos, as igrejas ricas, etc., ou a igreja dos ricos. Eu disse, no Novo Testamento não tem igreja de rico, só tem igreja de pobre. Não tem rico, no céu não tem rico, só tem pobre. No reino de Deus só tem pobre, não tem rico. Aí ele disse, não, o que você está dizendo? Estou dizendo o que Jesus disse. Ele falou que qualquer cara que entrar no reino tem de vender tudo. Ele tem de abrir mão de tudo, então ele não é mais dono de nada. Então, se ele não é mais dono de nada, ele é pobre. Ele é pobre, ele não tem posse de mais nada. Então ele é pobre. E agora quem é que tem posse? Quem tem posse é o Deus dele. E o que ele vai fazer com essas posses? O que Deus dele quiser que ele faça. Porque ele não tem mais nada. Por isso que nós não temos essa crise dos meios de produção, porque nós estamos fazendo teologia. Então uma vez eu estava conversando com o Fernando Moraes, o escritor, e ele me fez essa pergunta. Qual a diferença aí de vocês? Eu falei, a diferença é que eu continuo fazendo teologia. E na teologia cristã, essa aqui é a ênfase. Então, a ênfase na teologia cristã é Deus é o Senhor de tudo, Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Então, no reino de Deus só tem pobre. Se o cara não aprendeu isso, ele não se converteu. Se ele ainda usa muito pronomes possessivos, ele está com problema. Ele não entendeu. Ele não entendeu que só tem um jeito de entrar. Ele só tem um jeito de entrar no reino de Deus. Nu.
Ele não pode entrar com mais nada. Só entra nu e aí recebe as vestes nupciais. Todo o resto ele entregou para o Senhor e agora é o Senhor que diz o que vai fazer. Por isso que nós não temos essa crise dos meios de produção, porque a sua pergunta é corretíssima. Como é que resolve isso? No marxismo, na sociologia, resolve na revolução, pela revolução. Na visão da teologia, resolve na conversão. A conversão empobrece todo mundo. Pronto. Então não tem. Dentro da perspectiva do reino não tem classe mesmo. Todo mundo é pobre, ninguém é dono de nada, tudo é de Jesus, vamos fazer o que Jesus mandar. E isso significa que o meio de produção, não importa quem esteja administrando, é para todo mundo. Por isso, essa é uma afirmação teológica, não é uma afirmação sociológica. Tá certo? Porque eu estou tentando me preservar como pensador a partir da teologia. Eu nem teólogo direito sou, mas eu estou tentando me preservar como pensador a partir da teologia. Então, nesse sentido, a igreja é militante. É uma igreja que toma posição clara acerca dos despossuídos e que diz ao sujeito que oprime que ele não tem esse direito. Primeiro, porque nada é dele, tudo é de Deus. E segundo, porque ele é igual ao seu semelhante e ele tem de amá-lo como tal. E aí a igreja local tinha de ser a primeira. Agora, nós temos um problemão na igreja local? Temos, nós temos um bocado de irmão nadando na riqueza enquanto outros chafurdam na miséria. Esse é um problema. Tem uma série de sofrimentos no nosso meio que não precisava ter. A comunidade mesmo resolvia. É que a comunidade não resolve. Então, nesse sentido, eu acho que o primeiro trabalho é junto à igreja local, de modo que a igreja local comece a viver o que prega, para poder pregar o que vive. Não é? Em relação a... O que mais? Tem mais alguma coisa? O Chaves. Eu já tive duas audiências com Chaves. Chaves é gente boa pra caramba. Eu particularmente gosto muito dele. Agora, eu acho o seguinte, o que está acontecendo? Primeiro, acho que os primeiros movimentos do Chaves estavam absolutamente certos. Era aquilo lá mesmo. Eu me lembro que na primeira audiência que a gente teve, ele contou como foi o golpe de Estado. Que um dos ministros dele chegou dentro do palácio, na sala dele, e disse assim: Chaves, é o seguinte, o pessoal vai derrubar você. Você tem 3 opções. Uma, você renuncia. Você renuncia e vai embora. Outra, você foge. Você não renuncia, mas você foge. E a terceira, os caras vêm aqui e tiram você. Aí ele falou, bom, se renunciar, fugir, eles vão me matar. Aí o camarada disse, não vão te matar, eu estou aqui para garantir o seu salvo-conduto. Aí ele disse, bom, eu não vou fugir porque não é do meu estilo. Não vou renunciar porque eu fui eleito. Bom, então só sobrou uma coisa, os caras vêm te buscar. E os caras vieram mesmo me buscaram. E ele pensou, bom, acabou, estou indo dessa para sabe Deus aonde, porque eu não volto nunca mais, nem para a vida, quanto mais para o poder. E saiu preso de lá, em 48 horas os Estados Unidos reconheceram o novo governo, então ele estava perdido. Mas, do lado de fora, né, isso não foi o Chaves que fez, mas do lado de fora, o Brasil não reconheceu o governo, né? Fernando Henrique foi para as câmeras de TV e disse que não reconhecia o governo, que o Brasil só falava com governos legitimamente eleitos e que na América Latina não tinha mais espaço para esse tipo de coisa. Então, dividiu a OEA. Ficou aquele impasse lá. Enquanto estava acontecendo o impasse, o povo desceu para os quartéis, os sargentos e os cabos e os soldados decidiram que não iam atirar no povo, mas também não iam desobedecer ordens, eles iam render as armas e os oficiais podiam pegar as armas e fazer a repressão. Os oficiais não foram, o povo tomou o poder e trouxe o Chaves. Aí o Chaves fez o que eu faria, o que qualquer um faria, que é
Ok, gente, tchau. Não tenho mais conversa com vocês, acabou. Não, eu estava aqui, estava negociando, vocês faziam parte do governo, a gente conversava, e vocês não respeitaram as regras do jogo. Então, vocês não respeitaram as regras do jogo, eu voltei, eu estou empossado legitimamente de novo, vocês estão fora. Tirou todo mundo mesmo, mudou os generais, mudou o ministro, mudou tudo. Começou a implantar a República Bolivariana dele, que ele era o mentor, ele passou 15 anos nos quartéis ensinando aos caras sobre a República Bolivariana, ele que bolou aquele negócio. E pronto, começou a fazer a mudança democrática, a fazer uma revolução democrática. Eu me lembro que quando eu fui lá, eu fui representando um grupo de intelectuais que tinha assinado uma carta que dizia o seguinte: se eu fosse venezuelano, eu votava com o Hugo Chávez, porque tinha o plebiscito, né, para se o Hugo continuava ou não. E para o Hugo continuar, o pessoal tinha de votar não. E aí foi o Fernando Moraes, o Dom Tomás Balduino e eu, para representar esse grupo de 90 intelectuais que tinha assinado a carta dizendo: se eu fosse venezuelano, eu votaria no Hugo Chávez. Aí nós três fomos lá. E por isso que eu estava lá, e nós tivemos, ele deu uma audiência para os brasileiros, foi onde ele contou essa história. Então o que ele fez foi, acabou. Com vocês não tem mais conversa nenhuma. Agora, o que aconteceu com o Hugo Chávez? Primeiro, o Hugo Chávez se tornou a grande expectativa da esquerda. E eu acho que tem um montão de gente, né, em volta dele que sonha ressuscitar o Allende no Hugo Chávez. Entendeu? A revolução a partir da democracia. O que está totalmente certo, porque a gente nunca pode esquecer que a democracia é uma revolução. Tá certo? A democracia nasce na Revolução Francesa. A democracia é fruto de uma revolução. Portanto, a democracia tem de ser sempre agente revolucionário, porque é o povo de quem emana o poder, e aí é a maioria, e a maioria são os oprimidos. Então, todo governo tem de governar a partir dos oprimidos, porque é a maioria que elege. Então, deveria ser assim em tese, né? Grossas teses. E aí não é assim. Então, tá bom. Então, ele agora vai fazer. Vamos fazer a coisa do ponto de vista do povo, e foi tomando as decisões governamentais que ele achou que deveria tomar, entre elas controlar o grande fluxo de renda do Estado, que é a indústria petrolífera. Que agora ele está controlando tudo, porque tomou posse dos poços de petróleo. Os poços de petróleo voltam a ser da Venezuela. Aí a gente diz assim: olha aí, isso aí é um absurdo. Não é um absurdo. No Brasil, os poços de petróleo, o subsolo brasileiro é do Estado. Na verdade, o cara está fazendo a mesma coisa que nós já fizemos há muito tempo. O subsolo nosso é do Estado. Então, todo mundo que trabalhar aqui trabalha por concessão, não é dono de nada. Então, isso é claro, isso é lei brasileira. Ele está fazendo a mesma coisa. O que eu acho, na minha opinião modesta, que o Chávez foi além do que precisava. Se ele tivesse pedido a minha opinião, coisa que não faria nunca mesmo, mas se ele tivesse pedido, eu diria para ele: não governa por decreto, porque vai quebrar um princípio da democracia, e para você governar por decreto, você tem de ter uma bolsa, um estoque de sabedoria que um indivíduo só não tem. E a democracia, a tripartite, garante essa bolsa de sabedoria. E um sujeito só não tem. Então, eu diria que, quando ele decidiu governar por decreto, ainda que tenha sido por decisão do povo, voto do Congresso, em praça pública, etc., na minha opinião, isso é um atentado contra o princípio democrático. Esses negócios não se sustentam. A manutenção do Congresso é cláusula pétrea em qualquer Constituição moderna. Então, acho que isso é um equívoco. Ele vai tomando medidas na área econômica, que tem a ver, obviamente, com alguns postulados do marxismo ortodoxo.
que na minha opinião é um equívoco, porque o Muro de Berlim caiu. Eu me lembro quando caiu o Muro de Berlim, eu ainda era casado, e eu disse para minha esposa, nós perdemos a guerra. Aí ela disse, como assim? Eu falei, a Segunda Guerra Mundial acabou hoje. Nós perdemos a guerra. O capitalismo venceu. E agora nós vamos ter de repensar o socialismo. Acabou. Aquela guerra que nós estamos travando desde a Segunda Guerra Mundial para ver qual bloco que vai dominar a história, acabou agora. O Muro de Berlim caiu, o bloco capitalista venceu, acabou a guerra. Que é aquele pensamento na linha do Eric Hobsbawm, né? Eric Hobsbawm diz que a história não se marca cronologicamente apenas, se marca factualmente também. Então, um século pode ter mais de 100 anos ou menos de 100 anos. Então, na minha visão, a Segunda Guerra Mundial acabou em 89, quando o Muro de Berlim caiu. Aí eu disse para minha ex-esposa, olha, acabou, perdemos a guerra. Então agora nós vamos ter de repensar o socialismo. Não dá mais para pensar socialismo com as categorias ortodoxas de Marx. Não dá mais, acabou. Isso aí terminou aqui. Agora nós vamos ter de repensar tudo isso. Eu acho que lá na Venezuela eles não fizeram a lição de casa. Eu tive falando algumas vezes com a Martha Honecker, que é uma das pensadoras lá, e ela tem aquele sonho ortodoxo. E para mim o sonho ortodoxo é complicado. Então, a economia solidária já é um repensamento do socialismo, que eu acho que chega muito mais perto da proposta cristã. Não é? Então, isso para mim é uma coisa para ser repensada. O Fernando Moraes, ele acha que não. E tinha um cara que estava conosco, um britânico, um indo-britânico, que ele achava isso também. Mas eu disse para eles, olha, eu acho que nós temos de fazer a lição de casa, que é o equívoco do Zé Dirceu. Esses dias eu estava num evento lá com o Zé Dirceu e a gente estava conversando sobre isso. O Muro de Berlim caiu, xará. O Muro de Berlim caiu. Então agora nós temos de repensar o socialismo. Não tem jeito. Vocês veem que eu sou metido a besta, né? Eu fico andando tudo quanto é lugar. Mas são as confluências da história. Não tem nada a ver comigo, não. Por isso eu acho que o Chaves, quando resolveu governar por decreto, ele bobeou. Ele não fez a lição de casa. E aí falta bolsa de sabedoria para isso. Com relação a ele tirar a concessão da RCTV, está certo, é uma concessão, venceu a concessão, esses caras são os golpistas e eles têm sérios problemas, muitas das programações deles já foram questionadas judicialmente várias vezes, e pronto, acabou a concessão, eles perderam a concessão. É assim, porque se não pode tirar a concessão de ninguém, então não é concessão, é monopólio. Se é monopólio, então não é liberdade de imprensa, porque é imposição da imprensa. Liberdade da imprensa é quando a imprensa sabe que tem responsabilidade e eu sei que tenho direitos, assim como a imprensa tem direitos. E se não acertar isso na democracia, nós vamos estar debaixo de uma outra ditadura, que é a ditadura do cara que julga o que quer, antes que o judiciário se pronuncie, destrói a vida de quem quiser, e quando você fala com ele, ele diz assim, é minha liberdade. Bom, e a minha começa onde? A minha começa onde? Então, eu acho que acabou a concessão, acabou, pronto. Paciência. Deu azar que acabou no mandato do Chaves. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Mas olha, fiquem tranquilos, eu continuo lendo a Bíblia, orando